Olá, turma, tudo bom? A gente vai falar hoje sobre transformações gasosas. Para a gente poder tratar sobre as transformações gasosas, a gente precisa caracterizar ah, quais são as variáveis do meu gás. Tudo bem? As variáveis que a gente consegue caracterizar meu gás é a pressão, o volume e a temperatura. A minha pressão, eu preciso dela porque eu não consigo fazer a força em uma única molécula de gás. Eu preciso ter um conjunto de moléculas de gases para eu poder analisar. Então, na hora que eu tenho esse conjunto de moléculas, eu preciso confinar ela numa determinada região e a própria movimentação dessas moléculas elas vão ter colisões com as paredes desse recipiente e vai existir uma força média nessa parede. Consequentemente, essas paredes vão ter uma área total e eu vou ter uma pressão relacionada a esses gases, tá certo? Então, a pressão eu consigo verificar como que eu consigo fazer uma força, entre aspas, nesse gás. Tudo bem? Porque essa força vai estar distribuída por toda a região onde o gás está confinado. Se eu tenho uma região onde o gás está confinado, vai existir um volume, tudo bem? Que esse gás vai estar ocupando. Tá legal? Então, eu consigo pegar o gás, eu coloco ele dentro de um recipiente e ele vai ocupar todo o volume disponível que esse recipiente fornece. Tudo bem? Ou que as dimensões desse recipiente fornece. Tá bom? O gás ele vai estar espalhado por todo lado. E a outra variável que eu tenho, que eu consigo caracterizar o meu gás, é a temperatura, que ele mede a agitação das moléculas. Então, repara, todos eles estão meio que conectados. A agitação das moléculas influencia na minha pressão, a minha pressão ela depende do meu volume, e o meu volume, ele também, se eu diminuir o volume, eu aumento a pressão. Se eu aumento a pressão, eu posso aumentar a agitação das moléculas. E todas elas ficam meio que interligadas. Matematicamente, a gente consegue ter uma relação entre elas. Qual que é essa relação? A minha pressão e meu volume é igual ao número de mols que eu tenho nessa amostra, multiplicado pela minha constante geral dos gases, multiplicado pelo tempo. A hora que eu faço a multiplicação e resolvo essa equação, a gente consegue caracterizar um estado gasoso meu, tá bom? Se eu quiser ter uma transformação gasosa, eu posso fazer o quê? Se eu considerar que eu tenho um recipiente fechado e eu não tenho perda de gás, então o meu número de mols é constante. Essa minha constante dos gases, ela também é constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa temperatura e eu vou passar ela dividindo aqui a pressão e o volume. Então, para um estado, eu vou ter pressão, volume e temperatura caracterizando esse estado. Se eu for para um outro estado, onde eu mudo uma dessas variáveis, eu vou ter daí uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura. Tá legal? De uma maneira geral, eu tenho um estado e eu posso ir para um outro que eu consigo caracterizar pelas três variáveis que a gente comentou agora há pouco. Tá? Eu consigo analisar também essas relações matemáticas ou essas transformações gasosas através de gráficos, tudo bem? O principal gráfico que a gente trabalha é o diagrama de pressão pelo volume, onde eu vou relacionar uma determinada pressão com um determinado volume. E essas retas que eu tenho aqui, ó, elas são retas que a gente chama elas de isotermas, ou seja, são retas onde eu tenho temperaturas constantes. Então, repara, aquelas três variáveis que eu comentei com vocês, as três variáveis estão presentes aqui. Eu tenho a pressão, o volume e as temperaturas através das minhas isotermas, tá bom? Essas Quando eu tenho um gás, eu consigo ter transformações daí gasosas. E eu consigo sair de um estado para outro, como eu comentei anteriormente. Algumas dessas transformações elas acontecem sob determinadas condições, onde uma dessas variáveis continua constante. Então, por exemplo, eu posso ter uma transformação isobárica. Uma transformação isobárica, ela acontece a pressão constante. Então, imagina que eu tenho um gás, que ele está confinado aqui dentro, e eu tenho um peso aqui, fazendo uma certa pressão nesse gás. Eu não vou mudar o valor desse peso que está aqui, fazendo a pressão nesse gás. Repara que esse peso está aplicado numa determinada área. Então, se eu aquecer esse gás, vai acontecer um aumento de temperatura e ele vai aumentar o volume dele. Mas, por conta de eu não mudar o peso que está aqui em cima, a pressão desse gás continua constante. Tá legal? Se eu tenho uma pressão constante, eu tenho uma transformação isobárica.
Se eu analisar isso aqui no meu gráfico da pressão pelo volume, repare, eu tenho pressão constante, ela não muda de valor, e eu tenho uma variação de volume. Se eu pensar naquelas isotermas, ó, elas passam aqui, ó, igual eu estou fazendo com essa minha ponteira laser. Repara que eu estou tendo um aumento de temperatura, porque eu estou numa isoterma mais distante do que eu estava aqui no meu ponto inicial. O que faz sentido. Se eu estou aquecendo esse gás, eu estou aumentando a temperatura dele. Estou mantendo a pressão constante. Então, eu tenho um aumento do volume devido a esse aumento da agitação das moléculas. Uma outra transformação que eu posso ter é a minha transformação isométrica. Minha transformação isométrica é uma transformação que ocorre a volume constante. Então, por exemplo, eu tenho um determinado recipiente e, por exemplo, eu posso aumentar a temperatura dele. Para eu poder manter o volume dele constante, eu preciso aumentar a pressão em cima desse recipiente. Tá legal? Para quê? Para eu poder manter o volume dele constante. Só que ao fazer isso, eu aumento a temperatura e eu tenho um aumento da minha pressão. Tá bom? Repara aqui no gráfico da pressão pelo volume. Eu tinha uma pressão inicial baixa, fui para uma pressão final mais alta. Meu volume se manteve constante e eu tive um aumento de temperatura. Lembra lá, minhas isotermas, elas estão passando aqui, ó. Sempre como se fosse uma curva aqui. Quanto mais alta a minha isoterma, maior a minha temperatura. A gente também tem a transformação isotérmica. A minha transformação isotérmica, ela vai acontecer a temperatura constante. Tudo bem? Por ela acontecer uma temperatura constante, repare, ela vai acontecer aqui na minha isoterma. Eu vou sair de um certo volume pequeno, onde eu tinha uma pressão mais alta, e eu vou para uma pressão menor, onde eu consigo ocupar um pouco mais de volume. Tudo bem? Nessa coluna daqui, a gente tem um exemplo disso daqui acontecendo. Conforme eu aumento a coluna de líquido em cima de um material, eu tenho um aumento de pressão. Como esse aí está imerso dentro do ambiente, a temperatura dentro desse cilindro não está mudando. Então, repara, eu começo com umas bolhas pequenininhas e depois essas bolhas vão aumentando de volume conforme elas vão subindo. Por que ela aumenta de volume? Porque está diminuindo o valor da pressão, tá? Então, observa, ó, eu tenho aqui, desencana dessas aqui que estão se agrupando, mas se eu pensar em uma só, repara que ela tem um aumento do volume conforme ela vai aumentando, ó. Pega essa daqui, ó, acabou de aumentar o volume dela, tá legal? Você consegue visualizar isso daí nesse tubo, tá bom? E eu posso ter também transformações que a gente fala que são transformações genéricas, onde eu posso mudar todo mundo, tudo bem? Pode mudar a pressão, volume e temperatura de um ponto inicial para uma pressão, temperatura, volume de um ponto final, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma pressão de 32 atm com volume de 1 litro e uma temperatura de 320 Kelvin. Eu venho para um segundo estado, aonde ele tem um volume de 3 litros, uma pressão de 5,128 atm e uma temperatura de 153,84 Kelvin. Repara, mudou todos os parâmetros ao mesmo tempo. Então a gente chama de uma transformação genérica, porque eu estou variando todas as variáveis ao mesmo tempo, tá? Isso daqui é interessante da gente ver em alguns simuladores, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse simulador, foi feito pela Universidade do Colorado, e a gente consegue simular as propriedades do gás, tá bom? Eu já deixei esse site aberto para vocês, então a gente pode analisar como que vai ser essa transformação gasosa, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu recipiente, eu vou ter uma certa temperatura e eu posso injetar uma certa quantidade de gases dentro dele. Tudo bem? Conforme eu bombeio aqui, eu consigo jogar gás lá dentro. E a gente consegue observar as propriedades dos meus gases. Tudo bem? Ó, repara, essas moléculas de gás, elas vão ficar se movimentando dentro desse recipiente e vai ocupar todo o volume disponível. Tudo bem? E eles vão ficar sempre nesse movimento, tá bom? Eu posso modificar o volume disso daqui e eu tenho, por exemplo, um tipo de transformação. Eu posso aumentar a temperatura desse gás ou diminuir a temperatura desse gás. E eu posso também mexer com a pressão se eu injetar, por exemplo, um pouco mais de gás ou fizer
alguma outra transformação nesse sistema. Por exemplo, ó, eu posso comprimir esse sistema. A hora que eu tenho uma compressão desse sistema, eu aumentei a temperatura, aliás, aumentei a temperatura, eu aumentei a minha pressão e eu diminuí o meu volume. Tudo bem? Então, repara, a agitação das moléculas aumentaram porque eu aumentei a temperatura. Consequentemente, eu tive um aumento da minha pressão, tá? Se eu quiser, eu posso esfriar esse gás e eu vou ter um novo estado. Então, por exemplo, ó, diminuindo a temperatura desse gás. Repara que a minha pressão está diminuindo, eu estou tendo um volume constante, mas eu diminuí o valor da minha temperatura, consequentemente diminui o valor da minha pressão, tá? Eu posso também aumentar esse volume. Se eu aumento o volume, aumentei o volume com temperatura constante. Então, vai diminuir a pressão que está dentro desse gás, tá? Então, aqui eu tenho algumas condições que eu posso simular usando esse simulador que está disponível nesse site, tá bom? Se eu quiser colocar um outro gás, eu posso colocar, ó, posso colocar dois gases diferentes ali dentro, para poder fazer uma mistura gasosa, tá? Então, repara, tem as colisões ali, eu aumentei um pouquinho a pressão, posso aumentar a temperatura deles, consequentemente, vou aumentar a temperatura, a agitação dessas moléculas, e assim por diante. A gente consegue visualizar tudo isso aí, é bem interessante. Então, a gente consegue transformar esse gás, que é uma coisa que a gente não enxerga, que a gente só sente, por exemplo, que a gente respira, mas a gente consegue visualizar a movimentação deles. Tudo bem? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.